Meu pai reclamou que eu tenho olheira nos vídeos e que eu devia tentar dar um jeito. Sei lá, como eu não sou das maquiagens, vocês já devem ter reparado que eu não sou. Tem pouco tempo que eu comecei a usar batom, gente. Eu vou tentar passar uns rímel assim bem de vez em quando. Ah lá, que tipo de coisa que acontece quando eu tento me maquiar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de fevereiro aqui pro canal. E eu tô com aquela cara no thumb e mostrando apenas um livro e o Kindle porque eu li tanta coisa boa que eu saí emprestando já, daí eu não tô com os livros físicos aqui. Mas acontece, né, gente? A gente lê uma coisa boa, a gente quer disseminar, então vamos falar dos livros. Bom, o primeiro livro que eu terminei esse mês, eu comecei no dia 1º de fevereiro, foi O Ódio que Você Semeia, um YA maravilhoso, escrito por uma mulher negra, que vai falar muito da questão do racismo nos Estados Unidos, da questão dos policiais matarem jovens negros sem motivo nenhum, do movimento Black Lives Matter. E enfim, como eu já fiz vídeo, eu não vou me estender aqui falando sobre ele, porque o vídeo que eu fiz dele já tem 15 minutos por si só. É um livro que dá muito pano pra manga, mas em suma, é um livro maravilhoso, muito necessário e bem escrito. Enfim, leiam O Ódio que Você Semeia. O segundo livro que eu li no mês foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse eu não emprestei, eu não tenho ele físico porque eu li no Kindle mesmo. E eu demorei muito pra ler esse livro por vários fatores, assim. Eu acho que eu entrei numa ressaquinha literária, eu tive uma crise de ansiedade, então eu não tava conseguindo olhar pra um livro que, além de tudo, falasse de ansiedade. E também porque, num geral, o meu ritmo de leitura é mais lento no Kindle. Eu não consigo ter o mesmo ritmo do que quando eu tô lendo um livro de papel, sabe? Então, acabei enrolando. É um livro que não é muito longo, mas que podia ser menor do que ele é. E eu demorei acho que mais de uma semana pra ler. Bom, como o título já fala, ele vai abordar essa questão do perfeccionismo e de que a gente não tem que ficar o tempo todo tentando ser perfeito, que a gente tem que ter coragem de ser imperfeito pra poder viver, né? Porque ninguém nunca vai ser perfeito e a gente tem que ter coragem de assumir esse nosso lado e assumir as nossas vulnerabilidades. O livro é interessante, as pesquisas da autora são interessantes, mas justamente por ser, além de uma entusiasta do assunto, uma pesquisadora intensa, o livro é bem mais acadêmico do que eu pensava e do que eu gostaria. Então teve vários momentos em que eu realmente me cansei do tom dela, mas de qualquer forma é um livro que eu indico pra quem estiver passando por esse momento, pra quem tem aí crise de ansiedade, muita preocupação com o futuro e preocupação em tentar acertar sempre, que é algo que a gente sabe que não é possível, mas que o nosso emocional por vezes demora a entender, né? Então fica aí a sugestão de leitura. Quando eu terminei A Coragem de Ser Imperfeita, eu já tava apavorada. Eu falei, já foi aí praticamente metade do mês, eu tô toda enrolada, eu não fiz nada, isso vai atrasar minha vida literária pra sempre, tudo vai ruir, eu não vou ler mais nada até o fim do ano. Vocês conhecem esse tipo de pânico, né? De gente doida, de gente que... Enfim, só que aconteceu que depois desse livro eu fui com todo o gás pra cima de um que eu devorei, que foi Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. Eu li esse livro porque ele foi o escolhido pro Leia Mulheres de fevereiro aqui de Curitiba. E assim, ele é um livro pequeno, tanto de páginas quanto de tamanho, olha só, ele é quase o tamanho da minha mão, né? Então ele é um pouco menor do que as edições convencionais. E ele é um livro muito interessante. Pra quem já tá, assim, mais entranhado nesse universo do feminismo, que lê muito a respeito, que pesquisa, ele não é uma sumidade, porque sim, ele traz mais do mesmo. Todos os assuntos que foram abordados aqui, eu já conhecia, eu já tinha ouvido falar. Só que o tom da autora é muito interessante, a voz dela, né? E esse é um livro de ensaios onde ela vai abordar diversas temáticas dentro desse problema do feminismo e ela constrói uma linha do tempo com esses ensaios que é muito bacana. Em alguns momentos ela vai se repetir entre um ensaio e outro, até porque eles não foram escritos com o objetivo de serem um livro, né? O livro veio depois, eles foram sendo publicados em anos diferentes, em jornais, em revistas, enfim, o livro foi concebido depois. Mesmo assim, ela, ou editora, enfim, conseguiram construir uma linha do tempo muito... Mesmo assim, ela ou a editora, seja lá quem foi que decidiu a ordem disso aqui, conseguiu construir uma linha temática muito bacana. Porque o primeiro ensaio é o ensaio que dá título ao livro, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, e ela começa falando dessa questão de que os homens sempre acham que sabem mais sobre um assunto, mesmo que eles não sabem nada, e ela comenta inclusive um caso de um homem que foi discutir com ela falando sobre o próprio livro dela sem saber que ela tinha escrito o livro.
homens. E daí ela percebe nesse ensaio mesmo que ela tá falando dessa questão e de repente ela tá falando de assassinato, de estupro. E aí ela para e pensa, meu Deus, né? Eu saí de um caso que é um homem achando que sabe demais pra um estupro, pra um assassinato. E depois ela mesma para e pensa, mas é porque tudo isso tem a ver com a mesma questão, tudo isso é por causa do machismo, tudo isso acontece porque os homens têm certeza que eles têm mais direitos e mais poderes do que a gente, então tá tudo interligado. É disso que a gente fala quando a gente fala da cultura do estupro, que não é só quando chega às vias de fato, não é só o estupro, não é só o feminicídio que tá em jogo, é absolutamente tudo que vem antes, é tudo que gira em torno do machismo, tudo que acontece por causa dele, né? E aqui com essa linha temática que é apresentada através dos ensaios da Rebeca, a gente vai ter um apanhadão com análises de diversos casos diferentes que aconteceram e que estão todos inseridos, né, na sociedade machista que a gente vive. Foi um livro muito bom, que eu li em menos de 24 horas, eu acho que eu comecei, sei lá, ele no fim de um dia e terminei no meio do outro dia, sabe assim? E a discussão no Leia Mulheres foi incrível. Depois que eu terminei Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, eu tava com todo o gás, e aí eu peguei então A Chave de Casa, da Tatiana Salem Levi, que foi um livro que foi recomendado pra mim pela Ju Spor num vídeo aqui do canal, vou colocar o link aqui nos cards, caso vocês não tenham visto. E assim, Ju já tinha lido os 3 livros que eu indiquei pra ela naquele vídeo, eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo atrasada, peguei o livro que ela me indicou, e eu também li em 2 dias, eu já tava vindo, né, desse gás, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, e o livro da Tatiana é maravilhoso. Eu fiquei me perguntando por que eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Ela ganhou alguns prêmios com esse livro, eu não sei de cor agora, porque eles estavam escritos na capa do meu livro, e ele já está emprestado. Luísa, espero que você esteja lendo e amando. E então eu não vou poder saber falar de cor aqui, mas quando eu for gravar o vídeo sobre ele, eu prometo que eu trago as informações certinhas. Ele é um livro tão poético e tão, assim, abstrato, que eu nem sei direito o que falar sobre ele. Nele a gente vai ter uma construção de autoficção, então a história que está sendo narrada ali tem muito a ver com a vida da própria Tatiana, mas a gente não sabe quais são os limites entre o que é verdade e o que ela inventou, mas eu também não me preocupo com isso, o importante é que o livro é ótimo. Ela tem uma narrativa, uma voz maravilhosa, uma escolha de palavras brilhante, que cada frase era como se fosse um tiro. E a história é mais ou menos a seguinte, essa protagonista, ela sofreu um problema, a gente sabe que ela sofreu um baque, né, um choque na vida dela, que a gente não sabe o que é, e por isso ela tá paralisada, ela tá dentro de casa, em cima de uma cama, ela não sai, e o avô dela vai tentar fazer com que ela saia dessa condição, então ele dá de presente pra ela a chave de casa, que era a chave da casa dele, de quando ele fugiu da Turquia, por ser judeu, né, ele foi pro Brasil pra buscar uma vida melhor, e drop, isso aí é uma coisa real na vida da autora, mas enfim, ele entrega essa chave pra ela e ele fala pra ela tentar ir até a Turquia, descobrir se essa casa ainda existe e descobrir a história da família. E essa questão da chave de casa, a própria Ju explicou no vídeo quando ela me indicou o livro, é muito forte para os judeus, né? Porque com a questão do nazismo e deles serem expulsos de diversos lugares, estarem sempre correndo risco de vida e tendo que fugir, a chave de casa se tornou um símbolo muito forte para eles, porque eles carregavam essa chave e ela significava a história que eles estavam deixando para trás e de certa forma levando com eles também. Então esse é o símbolo principal do livro, mas além disso, né, além dessa busca, dessa jornada pra Turquia pra descobrir a verdade da família dela, essa protagonista vai ter 2 outros grandes arcos dramáticos, que são a relação dela com a mãe dela, que morreu, e também a relação dela com um namorado violento. Tudo isso tá escrito na orelha do livro, tá, gente? Então não é spoiler. E são essas as 3 coisas que eu posso entregar da história. O resto vocês vão ter que descobrir e vão mesmo, por favor, porque é um livro fascinante e que merece ser muito mais conhecido do que ele é. Depois que eu terminei 2 livros num fôlego só, eu fiquei animada. Eu falei, vou conseguir terminar o próximo até o dia 28 de fevereiro pra dar um fechamento de mês redondinho igual foi em janeiro. E como a Juliane Spor manda em mim, eu fui ler outro dos livros que ela me indicou lá no vídeo. Eu fui ler Desonra, do Coetzee, e a minha missão foi um fracasso, porque eu acho que eu ando lendo tanta mulher e tantas histórias que, sei lá, fogem do convencional. E aí eu fui ler um livro de homem branco e... ok, eu confio no taco da Ju, sabe? Eu tô em 62% do livro, eu espero que ele chegue em algum lugar bem legal. A narrativa é interessante, mas é um livro de homem branco e toda hora que eu pego me dá um sono.
Eu sei, isso é bobeira. Eu adoro Mia Couto, eu gosto do Walter Hugo Mãe, sabe? Eu sei que eles também são homens brancos, mas... não sei, acho que esse personagem principal do livro é um pouco homem branco demais pro meu gosto. E eu sei que já é diferente porque eu não me lembro de ter lido nenhum autor da África do Sul, então não deixa de ser uma experiência que tá saindo um pouco, né, do comum e, sei lá, da zona de conforto. Eu sei também que o livro aborda questões como o apartheid, então ele não deixa de ser também um livro que tem reflexões políticas e sociais. Mesmo assim, eu tô achando ele bem preguiçosinho. Gente, acontece, né? Eu sei que muita gente ama esse livro, a própria Ju me recomendou com muita ênfase, muita gente fala que esse livro é incrível, eu li que ele é o melhor romance considerado, né, o melhor romance do Coetzee, mas talvez o nosso santo não esteja batendo e seja isso, né? Não vou falar aqui que é um livro ruim, porque não é, mas eu não sei se eu vou terminar gostando dele. A gente vai ter que aguardar o mês que vem pra saber o que foi que aconteceu. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas leituras. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum desses livros e vamos conversar. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau! Oi, gente. O rímel que eu tô usando é esse daqui, ó. Máscara de alongamento. Escândalo da Quem Disse Berenice. Eu já posso ser blogueirinha de maquiagem? Tô fazendo direitinho?